Então, boa noite, gente. Que honra esse tempo juntos, né? Na Rede Brasil Startups, a gente prioriza, a gente zela muito por esse amor pela pátria, não é à toa que temos esse nome, resgatar esse patriotismo e realmente nos enxergarmos como pessoas que são capazes de trazer transformação diariamente com as nossas atitudes. E é muito lindo a gente poder ter esse novo quadro que é Estrelas do Brasil, no qual o Matheus, né, está estreando aqui e trazendo para a gente a história dele de sucesso, que é uma história que não para aqui, né? Ele vai compartilhar desde o do momento ali que tudo começou a brotar a semente do empreendedorismo, as dificuldades, os grandes aprendizados nesse momento, nessa carreira, e trazer alguns atalhos no bom sentido para a gente poder cada vez mais ter assertividade nessa jornada empreendedora. E o caso do Matheus é um caso muito especial, né? Porque ele tem provado que é possível conciliar uma carreira pública com o empreendedorismo, e fazer as duas coisas com grande excelência, né? Então, que honra ter você, Matheus, conosco. Alexandre, fica à vontade para se apresentar também. E aí, na sequência, Matheus é com você. A gente quer entender, né, o dilema que aconteceu, o contexto, quais foram os momentos aí mais fundamentais da sua jornada, enfim, como que você está hoje e perspectivas futuras, né? Fica à vontade, Alexandre. E aí Bom, depois deixa eu você me já chama o apresentar. Matheus, tá? Já fica à vontade para puxar. Sim, sim. Primeiramente, boa noite a todos, tá? Meu nome é Alexandre, eu sou Head de Comunicação aqui da Rede Brasil Startups, né? E eu estou tendo a honra aqui de ser o anfitrião junto com a Aline aqui nesse evento, dessa estreia, né? Que é o Estrelas do Brasil, né? Onde a gente sempre vai buscar chamar um empreendedor de diferentes segmentos para poder compartilhar um pouco da sua trajetória, dos acertos, dos erros, dos dilemas, dos desafios e como esses desafios foram transpostos, né? E, bom, até para começar aqui o nosso bate-papo, o Matheus, eu queria que você começasse falando um pouquinho, na verdade, do seu início, né, de carreira, né? Você sempre morou aqui no Noroeste Paulista, né? Você é natural de Inhandeara, mas você sempre conviveu aqui na região. A sua família já era uma família de empreendedores ou isso não era ainda uma questão tão forte assim familiar? Isso foi uma paixão que foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Como que foi aí esse início aí para você? Bom, primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Aline. É uma satisfação, na verdade, é mais que uma satisfação, é uma grande honra estar aqui hoje, recebendo o convite aí para abrir essa série, né, de Estrelas do Brasil, aqui da Rede Brasil de Startup. Eu fiquei muito feliz com o convite mesmo, já expressei já para vocês, né, e agora expresso novamente. Para mim está sendo muito, muito legal, é uma honra mesmo, e sem demagogia, estar aqui no dia de hoje, tá? Então, Alexandre, na verdade, assim, a minha família não é uma família de empreendedores, né? Eu sou nascido e criado em Andeara, né? Para as pessoas que são da região de Rio Preto, acho que elas conhecem. De repente, para quem não for, é uma cidade que fica a 70 quilômetros ao noroeste de Rio Preto, próximo ali a Votuporanga, né? A cidade mais próxima. E a minha família é uma família de produtores rurais, né? O meu avô trabalhou com isso, meu pai trabalhou com isso, né? E eles não têm essa veia empreendedora, né? E assim, o meu avô tem lá a sua propriedade até hoje, meu pai trabalha em uma outra empresa, né? Não continua somente com a propriedade, ele vai lá, ainda ajuda, né? Mas ele já trabalha em outra empresa. E assim, a questão de empreendedorismo nasceu comigo mesmo, né? De estudar. Eu morei nessa propriedade rural do meu avô até os 13, 14 anos, né? E aí, desculpa, até os 17 anos. Aí eu fui para a cidade, depois eu comecei a estudar. Pegou Já então tive toda dois a tua negócios infância e antes desse. adolescência, então, né? A sua vida aí no. Sim, eu fiquei dos 3 aos 17 anos morando na zona rural, no sítio do meu avô. Foi uma época muito feliz, né? A gente fala que a gente era feliz e não sabia, e era verdade, né? Foi uma época muito gostosa.
A gente veio para a cidade, até mesmo por um pedido meu, né? Eu pedi para o meu pai, para minha mãe, que não tinha condições de a gente continuar no sítio, porque era muito difícil, né? Você vir quando chovia, toda essa questão climática, era uma dificuldade muito grande. E até mesmo morando em Andrade já era difícil, porque nós é uma cidade muito pequena, tem 11 mil habitantes, né? Não tem muitas opções de trabalho, nenhuma opção em termos de formação superior, nós não temos universidade, né? Então nós teríamos que ir ou para Votuporanga ou para São José do Rio Preto. E aí eu optei São em ir os para São José polos do Rio aqui, Preto, né? porque na oportunidade eu passei. Isso, são os polos da região. Na oportunidade eu prestei o vestibular da Unesp, acabei sendo aprovado, e aí eu vim para São José do Rio Preto estudar aqui. Isso lá em 2006, já há 15 anos, né? Eu com 19 anos, né? E aí eu morei um curto espaço de tempo na cidade de Mirassol, onde meus tios da parte da minha mãe, né, moram, né, para poder ficar mais próximo. Na época eu não trabalhava. Foi o primeiro semestre apenas de 2006. Nesse período também fui aprovado no concurso dos Correios, né? Então eu sou funcionário dos Correios de carreira há 15 anos, né, desde 2006. Uau. E o meu primeiro posto de trabalho, a minha primeira agência foi em Andeara. E aí eu entrei num dilema. Poxa, é uma universidade pública, né, que eu adorava fazer, mas a vaga dos Correios era em Andeara. Então, o que eu fiz? Eu topei o desafio, voltei para Andeara, estudava, trabalhava durante o dia, né? E aí eu pegava, saía do Correio, eu até brinco que o banheiro do Correio era o banheiro da minha casa, porque tinha perfume, desodorante, toalha, sabonete, porque eu não voltava para casa. Para Eu otimizar o saía do tempo. Correio, eu era atendente, porque não dava tempo, porque eu saía do Correio às 17h30 e o ônibus passava às 17h30, às 17h50, eu tinha 20 minutos para poder vir para Rio Preto. Não dava para ir para E, casa. Aí eu e o tomava que que banho, me você ajeitava no estudava na banheiro do época? Correio. Eu fiz E o que que letras. A você minha estudava primeira na graduação Unesp? é em letras. Letras. Letras, Bacana. licenciatura em letras. Letras, né, que é a língua portuguesa e uma língua estrangeira, né? Na ocasião eu fiz português e língua italiana. Então eu fiz essa vida durante 4 anos e meio, trabalhava no Correio, né? Saía do Correio, ia para o banheiro, me ajeitava, não jantava, pegava o ônibus e ia para Rio Preto, e assim foi até 2010, né? Me formei na Unesp, e aí em 2012 eu acabei saindo de Inhambeara para assumir uma agência dos Correios numa cidade próxima, que é Nipoã, próxima de José Bonifácio, Monte Aprazível, quem conhece a região sabe ali, uma cidadezinha pequena. 2012 eu assumi a agência, 2013 eu prestei um outro recrutamento interno, aí fui para São Carlos, né, ali no meio do estado de São Paulo, bem no centro do estado de São Paulo, né, uma cidade, capital do clima, como é conhecida, São Carlos. Fiquei em 2013, 14, 15 eu voltei para Rio Preto e fiquei em Rio Preto até setembro. Agora, de setembro de 2021, né, estou aqui desde o comecinho de outubro agora, né, aqui na cidade de Bauru, né, que também fica no estado de São Paulo, bem aqui no meio, bem no centro do estado de São Paulo, geograficamente falando, né. Vim para cá para assumir uma outra função, um outro desafio na minha carreira como funcionário público. Na verdade, o termo correto é empregado público, né. Eu sou funcionário dos Correios, né, então eu vim para cá, né, assumir uma outra função, um outro desafio aqui onde fica, na verdade, a sede regional dos Correios, né, a superintendência regional, fica aqui na cidade de Bauru. Então, nesse meio período, né, já emendando com o assunto principal da nossa conversa aqui, em 2019, eu e meu irmão Bruno, que não pôde estar presente, né, ele, por questões de trabalho, ele não pôde estar presente, então o Bruno, meu sócio, meu irmão, meu maninho, a gente fez uma viagem no começo de 2019, né, até a cidade de Londrina para visitar a irmã da namorada do meu irmão, né? A gente foi fazer uma viagem lá no Carnaval, Londrina, e nós fomos no shopping à noite, vimos um quiosque de açaí, e ali a gente já começou a sair, o meu irmão, né, e o cunhado o cunhado da namorada do meu irmão, começamos a conversar ali e tal. E como eu já tinha tido dois empreendimentos, né, esse empreendimento né, a loja de açaí, esse empreendimento não é o primeiro, tá? Então esse é um dos pontos que eu vou tocar. Eu já tinha tido duas frustrações anteriores, né? E aí, mas mesmo assim eu sempre tive comigo vontade de tentar de novo. E eu acho que isso é uma das questões que o empreendedor ele tem de mais latente, né? Por piores que sejam as condições, por piores que tenham sido os tombos, as frustrações passadas, ele ainda continua tendo
esperança, né? Ele continua ainda confiando, acreditando nele, né? Nele mesmo. É aquele espírito persistente, né? Persistente. Isso vale muito também, né, Alexandre? Quando a gente fala para... Na verdade, isso vale para tudo na vida, né? O jogador de futebol, ele não passa na primeira peneira, no primeiro teste, né? Você não começa presidente de uma empresa, né? Você não começa em tudo na sua vida, você tem que, né? Você cai, aí você assume, né, o baque, dá uma chacoalhada na roupa, tira a poeira, levanta e continua. Vai cair de novo. Eu acho que é isso, né? Essa persistência, né? Então, eu já tive 2 negócios, já perdi dinheiro em 2 negócios, né, antes da loja, mas isso me deu experiência. Não me deixou com medo, mas me deixou mais precavido, né? Mas isso não impactou a minha vontade de empreender, né? E aí é uma das questões que eu sempre falo para o pessoal, né? Não desistir, né? Às vezes a pessoa com o primeiro problema, ou com a primeira adversidade, com o primeiro tombo, já fala, não, isso não é para mim. Então, isso é uma das características, né, do empreendedor, né, a persistência, e o Sebrae fala muito nisso, né, para quem fez o Empretec no Sebrae, né, as 10 características comportamentais empreendedoras, né, então a persistência é uma delas, né. Então, a gente conversou em 2019, fizemos um planejamento e abrimos uma loja, né, a gente fez todo um processo de escolha. Para quem conhece São José do Rio Preto, ali no Shopping Cidade Norte, né. O Shopping Cidade Norte é um shopping mais popular, né, ele fica na zona norte da cidade de Rio Preto. Rio Preto é uma cidade de mais de 500 mil de habitantes, né? E é um shopping muito bem frequentado naquela região, né? E foi o shopping que nos abriu as portas pela primeira vez. Então, a gente inaugurou a loja no começo de junho, mais precisamente dia 8 de junho de 2019, a primeira loja nossa no Cidade Norte, Shopping Cidade Norte, em São José do Rio Preto. E aí a gente, né, começou a aprender algumas coisas na prática, porque por mais que você faça um planejamento, né, a prática ela costuma ser um pouquinho mais cruel, digamos assim, né, do que a realidade, né? Então a gente começou, tivemos alguns problemas, e aí problemas de toda ordem, de pessoal, de seleção, né, enfim, de localização, de questão física, do prédio, uns problemas com fiação, assim, a gente começou a ter problemas de várias ordens. E aí, quando eu falo isso, não é para assustar ninguém, né? É só para preparar as pessoas que os problemas, eles acontecem, eles são comuns e eles fazem parte, né? Se você fizer alguma coisa tudo certinho, que não tem problema nenhum, desconfia que tem alguma coisa errada, né? Então, o problema, ele faz parte e a gente fala, né? O problema, ele existe e a gente... vai muito da forma como a pessoa encara o problema, né? A pessoa, o problema ele pode ser maior ou menor à medida da forma como você encara o problema. Então, isso era problema normal. Nesse meio período, nesse meio tempo, né, de 2019, junho, em setembro, nós tivemos um convite também para abrir uma loja no Praça Shopping. O Praça Shopping é um shopping menor, né, quase que uma galeria, no centro da cidade. Até o slogan deles, né, o shopping do coração de Rio Preto, né? Sim, E a gente já também abriu uma tradicionalíssimo segunda aqui em Rio Preto, loja né? tradicionalíssimo, muito tradicional e tal. E aí nós abrimos uma segunda loja, né, no Praça Shopping. Então, a gente abriu uma loja em junho de 2019 e uma outra loja em setembro de 2019. O contrato foi em setembro, mas a loja ela foi inaugurada em outubro no Praça Shopping. Isso em 2019. Então, a gente começou, né, com uma loja. Rapidamente, a gente recebeu o convite para a segunda loja, né? E aí nós fomos, né? Tivemos aí algumas dificuldades. Toda empresa no começo tem aquela questão da identificação com o seu público, né? Da sua marca, né? Então a gente investiu em algumas ações de marketing para poder ficar conhecidos, né? Algumas estratégias. E as 2 lojas, né, eram lojas de atendimento físico, presencial, porque eram lojas em shopping, né? Quando você opta por uma loja em shopping, a sua estratégia é voltada para o atendimento presencial, né? Ainda que algumas façam delivery, e agora mais do que nunca depois da pandemia, né? Mas esse não é o seu, né, o seu negócio, né? O seu negócio é pessoas que vão até o seu estabelecimento, ou melhor dizendo, pessoas que vão até o shopping, né? E aí você acaba atendendo, elas acabam passando pelo seu estabelecimento e tudo mais. Então, o nosso negócio era voltado para pessoas, né, para atendimento físico dentro dos 2 shoppings. E assim a gente caminhou com as dificuldades normais dos empreendedores até o fatídico março de 2020, né? Que aí o fatídico março de 2020 ele não é só para mim, mas para todo mundo, né? Para todo o Brasil, O enfim. planeta E inteiro, foi né? quando foi declarado o planeta inteiro, né? Então, assim, foi uma coisa que a gente talvez daqui a 100 anos não tenha nada parecido e tomara que não tenha mesmo nesse sentido, né? A gente teve a questão da Covid, né?
do vírus, né, do Covid-19, né? E aí, com a deflagração do estado de calamidade pública pelo governo federal, né, por meio do decreto, né, de calamidade pública, aí os municípios, os estados começaram a adotar medidas, né, de restrição de pessoas, né, para tentar conter o vírus. Sempre lembrando, né, e aí é que a gente não vai fazer nenhuma crítica, essas medidas foram as medidas que o poder público, na época, julgava, né, ser as melhores, né, mesmo porque até hoje a gente ainda não conhece, né, perfeitamente o vírus. Então, na oportunidade, a gente começou a perceber, naturalmente, antes do fechamento do comércio, uma queda no movimento, né? E aí, isso se explica pelo menos das pessoas, né? O Covid era algo muito novo, ainda é algo muito novo, mas há 1 ano e meio atrás, mais novo ainda. Sim. E aí, chegou que a gente ficou muito, como todo empreendedor, médio, grande ou pequeno, ficou, né, assustado, porque a gente imaginava o que poderia acontecer, mas não tínhamos a real noção do que iria realmente acontecer, que foi quando as prefeituras locais começaram a decretar o fechamento compulsório do comércio, né? E aí, repito, não é uma crítica, mas um fato, né? As prefeituras locais começaram a decretar o fechamento, e aí chegou o ponto que a prefeitura de Rio Preto, né, decretou o fechamento do comércio, né? E aí você chega numa situação que você sai de um faturamento X e cai a zero. Zero. Então, isso que eu passei, né, muitos e muitos e muitos empreendedores passaram, né? Você sai do seu faturamento X, que você está acostumado, e aí ele vem a zero. Só que com um agravante, o faturamento vem a zero, as despesas não, né? Então, o que aconteceu? Eu e meu irmão, né, a gente se viu na seguinte situação: olha, a gente tem a mesma carga tributária, os mesmos impostos, os mesmos gastos com fornecedores, com aluguel, porque na época o shopping ainda não tinha dado a opção de financiar, de parcelar, ou até mesmo de isentar uma parte. Pessoal, nós não podemos passar para os nossos funcionários o risco do negócio, então nós temos que pagá-los, né, porque eles também não têm culpa. Então, assim, a gente se viu com todas as despesas, né, sem nenhuma receita, zero, né? E aí é aquela questão que se você não tiver um controle emocional, né, se você não conseguir parar, pensar e analisar a situação, você entra em desespero, como muitos empresários entraram, e alguns chegaram, né, ao extremo de tirar a própria vida, né? A gente já viu algumas reportagens nesse sentido, infelizmente. Então, esse é o nosso dilema. E agora? É o que todo empresário se pergunta quando chega num ponto desse, né? E agora? Aí a gente sentou, eu e meu irmão, a gente estava bastante triste com a situação, ao mesmo tempo bastante preocupado, porque nós tínhamos um investimento nas 2 lojas na ordem de R$ 150 mil, né, porque a padronização de uma loja de shopping não é barata, né, porque você tem que seguir um padrão, né, a loja de shopping ela é muito visual, né. Sim, tem que E a seguir gente uma teve série de esse investimento, especificações ali. Sim, você recebe um manual para você seguir. Então, você passa aquele manual para o seu engenheiro, ele tem que fazer as adequações, e as adequações são caras, né? Porque você tem que usar um determinado tipo de manual, de material, a tinta tem que ser de uma determinada cor, se você não achar aquele tom de cor, você tem que trocar o material, realmente tudo, é muito rigoroso. E no Praça Shopping ainda mais, ainda mais. Então, nós chegamos em meados de março de 2020, com a pandemia decretada. Daqui a pouco o comércio fechou e a gente não tinha o que fazer, porque nós tínhamos a despesa e não tínhamos a receita. Nós falamos, bom, a princípio, acho que, se eu não estou enganado, o primeiro decreto de fechamento do comércio foi por 15 dias. Eu falei para o Bruno, olha, meu irmão e sócio, vamos esperar os 15 dias. E aí prorrogaram, e depois prorrogou, e aí depois prorrogou, e depois abriu só final de semana, aí depois abriu só à noite, depois abria, enfim. Né, o comércio ficou nesse vai e vem durante muito tempo. E chegou um ponto que eu falei, Bruno, a gente vai ter que fechar. A gente não consegue viver desse jeito. A gente não tem previsibilidade, né? Hoje o comércio está aberto, a gente vai fazer uma ação para a semana que vem, talvez não esteja, né? E aí a gente falou, vamos fechar. Aí o Bruno falou, a gente tem um estoque ainda nas 2 lojas, vamos trazer para a Indeara, vamos tentar fazer alguma ação aqui em Indeara para pelo menos vender o estoque, para não vencer, para não estragar. E aí é uma questão que eu faço uma referência ao meu irmão, né, e uma referência à minha mãe também, que eles tiveram a ideia de abrir essa loja em Andara para finalizar o estoque, né?
E aí eu, sinceramente, estava bem triste, né? E aí o Bruno falou, vamos fazer isso, Matheus. A minha mãe também, né? A dona Elza, para ficar registrada aqui a minha mãe. E eles tiveram a ideia e a gente, bom, vamos fazer. Isso era abril de 2020, né? E a gente pegou e fez, né? Começamos a fazer a divulgação na rede social, só eu, meu irmão, minha mãe né? A gente trabalhava, estava no fundo da casa da minha mãe, e tal, levamos os freezers lá, colocamos o que dava para colocar, o que não dava, não era possível colocar, a gente deixou separado, né? Deixou no fundo de casa, enfim, fizemos uma operação às pressas e uma Quase operação que uma operação de no guerra, né? improviso, né? Uma operação de guerra. Foi assim, fomos no shopping, pegamos, alugamos o caminhão, trouxemos os móveis, montamos na casa, enfim, foi uma loucura. E começamos a vender. No primeiro mês vendeu 1.400 e alguma coisinha em abril. Aí eu falei até pro Bruno, até brinquei, né? Falei, dá para pagar água e luz, né? E aí no segundo mês foi para R$ 9.000. De 1.400 para 9, sem propaganda oficial nenhuma, E só no boca a boca, né? E aí a os gente custos espantou. fixos, né, Matheus? Quanto que reduziram? Os os custos fixos despencaram, né? Hoje nós temos 1/3 de custo fixo de custos fixos que nós tínhamos no shopping. Hoje que nós temos uma equipe montada. Naquela época, nem isso, porque era só a gente que trabalhava, né? Não tinha aluguel, não tinha água, porque era tudo a casa da minha mãe, né? Então, o ambiente corporativo e o ambiente pessoal acabou se misturando, né? Então, assim, a gente teve essa queda de custo fixo e esse boom de faturamento, de 1.500 para 9, né? Opa, peraí. Então, a gente tem uma oportunidade aqui. Foi quando a gente começou a parar e a ideia que era simplesmente acabar com o estoque, a gente fez né, mudamos aqui o nosso foco aí, e aí nós somos, né? E aí a gente faz um parênteses, né? Eu faço um parênteses, porque quando você vai abrir um negócio, a primeira coisa que você pensa, bom, eu vou abrir um negócio numa cidade que tem muitas pessoas, uma cidade que tem poucas pessoas, o negócio do varejo, né? A maioria das pessoas vão falar, não, eu vou abrir um lugar onde tem muitas pessoas, o meu negócio é varejo, quanto mais pessoas, mais possíveis clientes. Ok, mas quanto mais pessoas, mais possíveis concorrentes também, né? Então, foi um dos ensinamentos que a gente teve, né? Não necessariamente onde tem o maior número de pessoas é onde você vai ter a sua melhor oportunidade, né? Porque com o número de pessoas muito alto, outras possibilidades também aparecem, outros grandes concorrentes, grandes marcas. Enfim, você tem outros obstáculos também para percorrer. Então, a gente fez um processo de, olha, vamos para Rio Preto, porque Rio Preto nós temos aí um grande mercado, ok, mas nós também temos um grande, ou vários grandes obstáculos também em Rio Preto, né? Então, aí a gente pegou e a partir desse segundo mês, né, porque assim, você sai de R$ 1.500 para 9, numa cidade em Andeara, que tem 11 mil habitantes, com uma operação caseira, e sem fazer marketing, e sem fazer nenhum tipo de ação mais incisiva, sem fazer loucuras com preço, enfim, você começa a tentar entender qual que é o movimento, se aquilo era algo passageiro, porque era algo novo, ou se aquilo poderia, de fato, se tornar um negócio perene, né, rentável. E aí, no terceiro mês foi para 12, no quarto mês foi para 13, até que a gente chegou ao Né? faturamento de R$ 15.000. Foi escalando, foi escalando. A gente não conseguia mais trabalhar sozinho, começamos a chamar pessoas para trabalhar com a gente. Era uma loucura, porque domingo a gente estava almoçando e o celular já estava tocando. Né? Foi uma coisa muito, assim, divertida, no sentido de você ver o negócio crescendo na sua frente ali, e ali, assim, é uma oportunidade que aparece para você, né, ali na sua frente, e você fala, poxa, como que eu não vi isso, né? Por que que eu fui para Rio Preto? E aí entra um outro ensinamento, né? Na verdade, em muitas ocasiões você vai ter que fazer, você vai ter que errar, você vai ter que gastar um pouco de dinheiro, né, perder um pouco de dinheiro. É claro que cada caso é um caso, mas em linhas gerais é isso. Às vezes você só consegue ver o óbvio depois que você passa por todo esse processo, né? Então, assim, não que São José do Rio Preto não seja um mercado divino, não que São José do Rio Preto não seja um mercado que a gente não queira atuar, a gente quer atuar no futuro, né? A gente não descartou, mas a gente não via em Andeara como uma possibilidade, né? E a gente chegou num ponto, 5 meses fazendo a operação interna, que a gente chegou num ponto que a gente falou, Bruno, olha, não dá para ficar mais em casa, a gente tem que alugar um ponto. E aí, em setembro, a gente inaugurou a nossa loja, que é onde nós estamos até hoje,
ela fica quase no centro da cidade de Inhandeara, né? E aí, do primeiro mês da loja, de 15 mil foi para 20. Só de você mudar a loja, né, de Só trazer de da ter um casa da espaço minha mãe, do fundo físico da casa da ali, minha mãe né? para uma loja, só tem um espaço físico. Porque a gente começou também a atender pessoas presencial, né? Então, aquelas pessoas que queriam sair de casa, estavam, né, a pandemia, ainda a pandemia estava ainda muito grave, mas nós tivemos pequenos momentos que o poder público liberou, né, o consumo local, até tantas horas, até tantas pessoas, ou simplesmente para ir no local buscar. Nós tivemos esses gaps, né, ao longo da pandemia. Quando a pandemia ficou um pouco mais grave, as normas ficaram mais rígidas, mas teve momentos que as normas foram um pouco flexibilizadas e as pessoas queriam sair, né? Mas o nosso o nosso público continuou sendo, né, a nossa principal receita do delivery, né? E aí a gente descobriu uma coisa interessante. Nós, evidentemente, não inventamos o delivery em Andeara, mas ele não era praticado nesse ramo. Nós não tínhamos sorveterias, açaiterias que faziam esse tipo de entrega, né? E aí a pandemia nos mostrou, olha, o pessoal, ele quer consumir, mas ele não pode sair de casa, ou se ele pode sair de casa, ele não pode ir até o seu estabelecimento. Então, por que não levar até ele, né? E aí, poxa, deu muito certo, né? As pessoas compraram a ideia muito rapidamente, né? Então, a gente abriu a loja, o ponto, nós continuamos atendendo, começamos a atender fisicamente, mas o nosso público maior continuou sendo o público de delivery, né? Então, foi um boom. Então, hoje nós estamos aí no ponto, né, já faz um ano e um pouquinho, em Andeara um pouco mais de um ano e meio, né? E hoje nós estamos, né, com 3 funcionários fixos, mais 2 freelancers aos finais de semana, e hoje a gente fatura em Andeara, uma cidade de 11 mil habitantes, uma única loja, mais do que 2 lojas faturavam aqui em Rio Preto, né? Sensacional. Que Com os fantástico. custos infinitamente menores do que nós tínhamos em São José do Rio Preto. Tá, quando eu digo aqui em Andeara, entenda, na cidade de Andeara, não estou em Andeara, tá mais uma força de expressão quando disse aqui em Uhum. Andeara. Mas na cidade de Andeara a gente tem uma única loja, faturando mais do que 2 em São José do Rio Preto. E Que aí legal. eu estudei, né? Eu falei com o Bruno, falei, Bruno, a gente precisa entender o movimento, a gente precisa entender o nosso cliente, a gente precisa a jornada, né? A jornada do cliente. Nós precisamos entender por que o cliente começou a comprar na gente. Esse cliente, ele existia antes da loja? Existia. Mas por que ele começou a comprar com a gente? A gente tinha contato com outras sorveterias, né? Eles sempre reclamando de movimento e tal, movimento baixo e tal. Cidade pequena você tem essa vantagem, você conhece quase todo mundo, né? O que aconteceu, né? A gente foi fazer algumas pesquisas, inclusive a Aline me indicou uma startup, né, que faz pesquisa. A gente fez 2 pesquisas com eles, né? O pessoal lá da Me Conta Aí, né? O André. E a gente começou a fazer a pesquisa para saber, né, o que o público achava, né? A gente fazer uma pergunta aberta para que ele pudesse falar, para estimular o cliente a falar, né? Então a gente não perguntava simplesmente, o açaí estava bom, você gostou? Né? A gente não dava a opção do cliente falar sim ou não. A gente perguntava qual era a experiência, como tinha sido a experiência dele. E a gente abria um leque para que as pessoas pudessem falar realmente o que elas sentiam com o nosso produto. A gente teve um índice de aprovação na última pesquisa de mais de 90%. E a gente começou a entender o seguinte: o público já estava lá, ele existia, né? A gente simplesmente estimulou a demanda, mas o público, o cliente existia. Mas é que eles não tinham, por exemplo, um produto que eles pudessem ter em Andeara, mas que fosse um produto nível de shopping, né? Eles queriam um produto que ele pudesse ter, né, em Andeara, mas que fosse um produto com uma variedade, com uma qualidade que ele só encontraria em São José do Rio Preto. Resumindo, a gente levou o nosso padrão de atendimento de São José do Rio Preto para uma cidade que nem Andeara. E aí quem é de cidade pequena sabe muito bem do que eu estou falando, né? Às vezes você não tem opção. Você sai na praça da cidade, você tem uma sorveteria, de repente 2, e aí você vai lá, é aquilo, é aquilo. Às vezes a sorveteria ela complementa com açaí, então ela não é uma açaiteria, né? E aí ela complementa lá, o que você tem de açaí? Eu tenho 3 complementos, mas só não é isso, não tem muita opção. E cidade pequena é assim, não tem muita opção, né? Então a gente começou a dar o mesmo atendimento, os mesmos produtos, a mesma ideia que nós tínhamos em Rio Preto, a gente levou para Inhandeara. Então as pessoas começaram a ver que elas podiam ter o que elas tinham em Rio Preto sem sair de casa e com preço bem competitivo, né? Então, a gente só ofereceu para as pessoas o melhor que a gente podia oferecer, né? E o que elas não tinham em Andeara. Então, eles não tinham delivery, eles não tinham as opções que nós
temos hoje de complementos de açaí zero, né? As pessoas começaram a ter com a gente, elas começaram a criar com a gente, né, essa relação, e elas começaram a entender que a nossa loja ela oferecia muito mais com açaí, né? Então é aquela questão da proposta de valor, né? Que muitas pessoas até hoje, infelizmente, não conseguem diferenciar, né, o que tem preço e o que tem valor, né? E aí isso eu levei até para minha equipe. Quando a minha equipe sempre reclama, olha, o fulano está fazendo mais barato. Eu falei, a estratégia dele é essa, a nossa não. Nós não vamos competir com fulano, né? Porque a nossa proposta é uma proposta diferenciada e o cliente sabe disso, porque ele compra com a gente mesmo nós não sendo o preço mais barato, tá? Posicionamento de E é marca, né, difícil Matheus? alguém reclamar de preço. Uhum. Sim, sim, e você não vê ninguém reclamando de preço, nem quando a gente reajusta. Tem sempre aquele um ou outro pontual, mas de uma forma geral o pessoal aceita muito bem, porque eles sabem o que a gente oferece. Então, eu sempre falo que a nossa loja ela é estruturada em tripé, né? Que é o atendimento, a produção e a entrega, né? Quando não é o atendimento presencial, quando é o delivery. Então, o atendimento, a produção e a entrega. Então, se a moça do atendimento falhar, a da operação vai fazer o copo errado e a gente vai entregar o copo errado. Se a moça do atendimento fazer o pedido correto, pegar o pedido correto, mas se o pessoal da operação da montagem ler errado o pedido e montar errado, a gente vai entregar errado e vamos falhar. E isso vale também se o pessoal atender corretamente, pegar o pedido corretamente, a operação fazer corretamente, mas se a entrega não estiver legal, não for uma caixa de isopor, não ter aquele cuidado para não vazar, para não derreter, também a gente vai falhar. Então, a gente teve esse cuidado de pegar esse tripé, né, e trabalhar cada um desses fatores, atendimento, produção e entrega, né? E aí, tudo isso para formar essa proposta, esse posicionamento de marca, né? O cliente entende isso. Olha, poxa vida, eles me entregam rápido, não cobram, né, taxa. Se dá algum problema, eles trocam na hora, eles não duvidam da gente. E aí é uma determinação que eu coloquei lá. Se o cliente reclamar, pode dar outro, não precisa pedir para ele mandar foto, nada disso, né? O cliente está conosco e até onde, até que se prove o contrário, a gente não tem o porquê duvida dele. Então, tudo isso, né, questão do atendimento, do cuidado, né, a gente já teve caso da pessoa sair da nossa loja e o açaí cair, a gente fala, não, a gente dá outro, mas foi um mesmo, não tem problema, a gente dá outro, pega outro açaí, que você não vai ficar sem açaí, né? Então, são pequenos detalhes que a gente foi implementando, né, eu, meu irmão, na equipe, e a equipe comprou, né, comprou a ideia, a equipe abraçou, o engajamento foi muito legal, e aí é uma outra questão que eu coloco para o pessoal, se a equipe não comprar, não adianta, porque eles que fazem a loja, né? É a minha equipe, é a nossa equipe que faz a Ideal Açaí. E aí, eu sempre, quando eu me reúno com eles, eu faço questão de me reunir, porque eu gosto muito da questão da presença, né, do olho no olho, de conversar com todo mundo, e eu falo, pessoal, sem demagogia, sem falso elogio, vocês são a loja. Porque eu, né, estou aqui, mas eu não fico aqui. Meu irmão, mesma coisa. Vocês estão aqui todos os dias, os clientes veem vocês todos os dias. É É a você, equipe que está Ju, na linha de né, frente, né? a nossa equipe. Então, a Ju, que é a nossa gerente, e também a nossa atendente, que faz o pedido. A Guilhermina, a Gui faz a produção, produz, a Ana faz a entrega, e tem também o Nelson que trabalha de domingo, tem também a Camila que trabalha de domingo, então eu vou nominar todo mundo aqui para que eles se sintam também prestigiados e se sintam importantes como eles de fato são. Com Então, se não certeza. houver o engajamento da equipe, não, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Então, entra a questão da gestão de pessoas, né? Mais do que você mandar, porque é muito fácil você mandar, você é o proprietário da loja. Ah, faz isso porque eu quero que você faça. Isso não resolve mais, isso não tem mais resultado, né? Então, se eles não acreditarem, a hora que você sair e virar as costas, eles não vão fazer, né? Se eles não comprarem a ideia, eles não vão fazer, né? Isso é do ser humano, né? E isso foi um trabalho que eu fiz com o pessoal, muito em cima com cada um deles, né? Conversando individualmente com cada um deles, explicando a importância de cada um deles no processo, né? Então, tudo isso foi uma construção, não foi fácil, né? A gente teve muitos percalços, mas, como eu disse lá no começo, o problema ele faz parte, né? E, né, a forma como você reage ao problema é que vai te mostrar se você vai ter sucesso ou não. Então, fechando essa questão da apresentação, hoje nós estamos, né, faturando mais do que as duas lojas em São José do Rio Preto, né? Nós temos já um público muito fiel, nós temos uma quantidade de vendas muito grande de maneira reativa, ou seja,
cliente vem até Recorrente, nós, né? né? Ele recorrente, isso, ele vem até nós, ou ele vai na loja consumir, ou ele pede pelo delivery, né? Ou ele pede pelo delivery e vai na loja buscar, né, para bater um papo, né? Então, nós temos uma base de clientes muito boa, né, dentro da cidade. A gente trabalha todo dia para aumentar essa base, para reter essa base, né, retenção de clientes e prospectar novos clientes. Porque a gente sabe que, por mais que uma cidade linha dela é uma cidade pequena, nós ainda temos muitos clientes para descobrir, para prospectar. Então, a gente trabalha com essas duas vertentes. A retenção dos atuais clientes, que é muito importante, né? A fidelização, e a prospecção de outros novos clientes. E, aos poucos, eu vou implementando essa cultura na equipe, né? A importância. E aí, tudo que eu faço, todas as decisões que eu tomo, eu e meu irmão, todas as vezes que nós tomamos, a gente deixa muito claro para a equipe o porquê daquilo, né? Qual que é o intuito daquela decisão e qual que é o resultado esperado. A gente erra muito, muito, mas a gente não erra pela omissão. Então, a gente fala para o pessoal, olha, o intuito dessa decisão é essa. Erramos, não deu certo, vamos para a próxima, vamos tomar uma outra decisão. Mas eles não ficam sem saber o porquê, né? Eles não ficam sem saber, o Matheus mandou fazer isso por quê? Qual que é o objetivo dele? Né? Às vezes É uma questão eu de devia tomar uma decisão, transparência converso também, com a né? equipe e sim, transparência. Muitas vezes eu mudei a minha decisão conversando com a equipe, né? Eles têm voz ativa. Eu falo para eles, olha, deem opiniões, deem sugestões. Às vezes eu vou poder acatar, às vezes não, mas eu quero ouvi-los, né? E quantas vezes Cultura da eu inovação, alterei né, alguma decisão Matheus? por Essa cultura isso. E aí, do aproveitando, ambiente. eu fiz duas vezes, inclusive o primeiro foi com a Aline, né? O Ali, né, Aline? Então, quem tiver a oportunidade de fazer, o agente local de inovação, oferecido pelo Sebrae, foi quando eu conheci a Aline, né? A Aline foi a nossa facilitadora, né? Fiz novamente o Ali já em Andeara também, já com uma outra profissional do Sebrae também. Isso também é muito importante, essa cultura da inovação, né? E essa cultura da inovação eu tento trazer para a equipe, porque por mais que hoje a gente esteja num patamar legal, a gente precisa sempre inovar, sempre trazer algo diferente, porque se a gente não fazer isso, alguém vai fazer, né? Que se tiver que fazer, que seja nós, né? Que seja nós. Então, a gente sempre, olha, a gente tem uma meta, a cada 2 meses lançar um produto novo, lançamos um petit gâteau de açaí, lançamos a marmitinha de açaí, inclusive uma discussão, né? Uma discussão não, uma conversa que eu tive com a Aline, eu falei, Aline, o que você acha da palavra marmitinha? Ela falou, acho sensacional. E a gente colocou marmitinha, é um dos produtos que mais sai, marmitinha de açaí, né? Então, assim, a gente colocou a taça suja, né? Que a gente não coloca, a gente não usa essa expressão, né? Mas é aquela taça toda em volta de açaí também, que é muito comum Chocolate. em sorveterias, né? Chocolate, Nutella, enfim. Então, a gente tem essa meta, né, digamos assim, de inovar a cada 2 meses, pelo menos, para trazer algo novo, ainda que isso não impacte diretamente no faturamento da loja, ou seja, não traga uma receita absurdamente alta, mas é um produto novo que as pessoas podem ver e falar, poxa, eles estão se movimentando, não é a mesma coisa toda vez que a gente vem aqui. Sempre tem alguma coisa diferente, ações, a gente faz muitas ações em datas comemorativas, fizemos o Dia das Crianças agora, né? Então, mas tudo isso é estrategicamente pensado, não é uma coisa, vamos fazer por fazer, não. Tudo isso tem um porquê, qual que é o objetivo, né? E esses números são Enfim, acompanhados tudo também, isso né? Faz uma coisa nova, são acompanha para ver se está acompanhados, trazendo então resultado no caixa. isso a gente mensura, né? Nós implementamos no mês retrasado a questão de metas, né? E aí metas e bonificação por resultado. Então, se a equipe atingir a meta, eles têm a comissão deles, a bonificação deles além dos salários, né? E aí a gente coloca todo mundo, independente de qual seja, se é quem pega o pedido, se é quem produz, se é quem entrega. Como todos precisam estar muito bem alinhados, então a comissão é para todo mundo, né? Então, eles ficam super empolgados, eles dão sugestões de ações que podem ser feitas, eles me trazem alternativas para poder cortar custos, né? Porque eu expliquei para eles, né, os dois pilares, aumentar a receita e cortar custo, é o básico de qualquer empresa, né? E eles sempre ficam pensando em possibilidades. É claro, tem possibilidades que a gente não consegue implementar, mas às vezes surgem ideias legais, né? Então, eles têm voz ativa também, né? E eu sempre deixo muito claro, ó, o ambiente que ele tem que ser o melhor possível. Às vezes vocês passam muito mais tempo juntas, né, que são 3 mulheres, do que com seus maridos, com seus filhos, em casa. Então, o ambiente tem que ser muito bom aqui, né? Divergências vão haver sempre. Marido com mulher tem divergência, pai com filho tem divergência. No trabalho não é diferente. Mas tudo com o devido respeito, com a devida, né,
cuidado para se expressar. E a gente nunca teve problema de funcionário insatisfeito, sempre tem, mas de funcionário agredindo verbalmente, eu falo, nunca tivemos. A gente sempre teve. Quando eu percebo um foco de problema, eu consigo atuar para que esse foco morra ali e aquilo não se espalhe. Então, assim, a loja hoje, ela consegue seguir sem mim, né? Tanto é que eu estou em Bauru, e isso é uma coisa que eu sempre busquei, porque é a questão da gestão do conhecimento, né? A loja, ela não pode ficar somente restrita a mim, né? A loja, ela tem que caminhar, ela tem que ter a identidade dela. É claro que ela vai ter algumas questões minhas, né? Porque eu sou proprietário, assim como meu irmão, o Bruno, mas ela não pode depender da gente, Tem que né? ter Porque nós processo, né? temos, né? Eu tenho trabalho no correio, isso, nós temos os processos todos mapeados, todos eles, né? A questão da produção, a gente porciona os complementos para que todos os complementos, todos os copos saiam com a mesma quantidade, o que o McDonald's faz, né? Então, assim, se você for tomar um açaí na nossa loja, independente de quem fazer o seu copo, vai ser a mesma quantidade do complemento, tá? Então, ninguém vai poder reclamar, fulano tem mais, não vai, porque é tudo porcionado. Isso também serve para controlar custo, né? Para controlar É uma desperdício. padronização, né? Então, todo padronização, a gente fala padronização do processo produtivo, né? PPP, né? Mas tudo isso é padronizado. E as meninas ficaram com uma certa, né? Não, por que fazer isso? Não, vamos fazer por causa disso, disso, disso. Um dia, dois, no terceiro dia estava todo mundo amando. Olha, muito mais fácil, muito mais prático, né? Então, essa transparência do fazer e também do porquê fazer é essencial, né? Então, a loja hoje, ela caminha sem mim, ela caminha sem meu irmão, né? A nossa gerente, com os nossos funcionários, conseguem resolver a maioria dos problemas sem recorrer a mim, né? Então, é uma coisa que me deixa muito feliz, porque a gente conseguiu colocar a loja num caminho que ela mesmo, ela se sustenta, né? Legal. Ela vai, é claro que às vezes eu preciso intervir, é claro que isso não quer dizer que eu abandonei a loja, pelo contrário, jamais. Mas isso é uma questão de autonomia. A loja tem autonomia para seguir o seu caminho, né? Trilhar o seu caminho, né? E deixar eu e o meu irmão somente nessa questão do planejamento, na parte mais estratégica, né? Porque a gente era muito operacional quando precisava ser, mas era para que a gente pudesse entender os processos, estando dentro deles, né? Quando a gente entendeu os processos, a gente saiu do operacional. A gente corrigiu o No que tinha que corrigir, estratégico. melhorou o que tinha que melhorar e saímos do operacional. E isso. Então, ficar dentro do operacional foi para poder identificar os gargalos, o que estava acontecendo de errado. E agora a gente não pode ficar mais lá, né? A gente saiu de lá e a gente agora está numa parte mais de planejamento e tudo mais. E é muito legal ver a loja caminhando sozinha, né? Hoje eu estou em Bauru, a loja está numa boa, né? Quando tem que fazer reposição de pessoas, a própria gente faz esse controle, folga, férias, deu um probleminha aqui, um problema de saúde ali, já repõe, já substitui, e a loja segue, né? Ela segue sem mim, né? Então, é importante o dedo do empresário, o acompanhamento, claro, né? Como eu disse, a gente não deixou de acompanhar, mas agora a loja ela consegue ter uma certa autonomia, né? E aí, assim, aí vem os nossos aprendizados, né? O que a gente aprendeu com tudo isso, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente aprendeu, a Aline, Alexandre e demais pessoas, né? demais que estão assistindo a gente, é a questão do testar, né? Hoje, a gente faz o processo inverso. A gente abre alguma coisa em algum lugar, achando que tem demanda, para depois a gente testar se realmente tem demanda. E quando deveria ser o contrário, né? Primeiro perceber a demanda para depois abrir alguma coisa. E a gente a vida inteira fez e ainda faz o procedimento contrário. Opa, eu vou colocar um negócio aqui, né? Porque eu acho que aqui é o famoso eu acho que vai dar certo. E às vezes não tem demanda. E aí entra a questão do MVP, né? Do mínimo produto viável, que o Sebrae tanto fala, e realmente é muito importante. Fazer testes, né? Validar a ideia, né? E só depois de validada a ideia, seguir, né, com os demais projetos. A gente não validou a ideia em Rio Preto, né? A gente levantou informações, mas a gente não soube interpretar essas informações, né? Então a gente abriu uma loja fora da praça de alimentação, em um local onde tinha muita circulação de pessoas, mas as pessoas não paravam, né? Então tudo isso você aprende, né? Agora, não, agora a gente validou o nosso modelo de negócio, tanto é que a nossa ideia futuramente, se tudo der certo, é abrir, né, franquear isso, mas estudar um modelo de franquia para cidades menores. Isso que é o Porque as mais cidades menores, incrível. elas também têm pessoas. Posso te E isso cortar é porque as cidades rapidinho, menores Matheus? também têm clientes.
Se cortar bem Claro, claro. brevemente, poxa, quando eu conheci o Matheus, uma das primeiras coisas que ele me falou foi: Aline, queremos virar franquia, queremos ser franqueadora e ter muitas unidades da nossa loja com formato de shoppings, né? Veio a Sim, pandemia, foi necessário aquele olhar de humildade, de falar, poxa vida, né? Estou pronto para me desconstruir, para me reconstruir se for necessário e começar com uma nova visão. Então, foi aquele olhar de abrir mão, de repente, de um status para ir para uma cidade pequena e remodelar uma estrutura num lugar menor, mas muito mais rentável, né? E não abrindo mão daquele sonho que é de ter muito. um modelo de escalável, né? Não necessariamente franquia, mas um formato escalável. Então você vai Falavam, continuar escalando o é, seu negócio. Isso é sim, muito legal. Sim. E sim, até a gente valorizou. aproveitando o que a Aline comentou, eu fico pensando, Matheus, na quantidade de demanda reprimida que tem nesses municípios de 10 mil habitantes, 15 mil habitantes, 20 mil habitantes, que Sim, muitas vezes o empresário ele não chega até esses locais por uma visão, às vezes, equivocada ou preconceituosa, aquilo que a gente falou, né, de que normalmente os grandes polos, os grandes centros, onde tem as grandes oportunidades, e muitas vezes nessas cidades menores, você tem um público que demanda por produtos e serviços com qualidade e com excelência de sim, atendimento. Né? Então, sim, sim. essa oportunidade que acabou surgindo em decorrência dessa loucura da pandemia acabou por provar isso, né? Como que às vezes a gente tem que reorientar a nossa visão, né? E interpretar às vezes o mercado de uma outra maneira também, né? Você usou uma palavra muito correta e eu coloco isso como um erro nosso. O olhar preconceituoso, né? Então, você olha para uma cidade pequena e fala, não vou ter público aqui. Ah, você acha que alguém vai consumir o meu produto aqui? Isso não tem, é um dos maiores erros nossos, é esse olhar. Esse olhar chega a ser um olhar até de desdém, né? E eu me É, coloco, eu me incluo, eu não me tiro, eu faço a minha culpa, né? Porque a gente teve esse olhar, poxa, não, vou abrir em Andeara, né? Não, vou partir para Rio Preto. E às vezes a oportunidade está aqui do nosso lado, né? Então essa demanda que você falou, ela existe. Nós não criamos a demanda, nós apenas estimulamos, né? Então, em cidades pequenas, pô, eu quero ter um açaí com um complemento diferente, né? Eu quero ter um açaí bonito, visualmente chamativo, atraente. Eu quero ter a oportunidade de receber meu açaí em casa, sem ter que pagar mais, né, mais caro por isso. Eu quero ter tudo isso sem precisar pegar o meu carro e ir lá em Rio Preto, ou ir lá em Votuporanga, ou ir lá num grande centro mais próximo, né? Por quê? As pessoas elas estão dispostas a pagar por isso, né? E é claro, você vai considerar a realidade da cidade, enfim, mas elas estão dispostas a pagar um pouco mais por isso, por algo que elas não encontram na cidade delas. Eu até brinco quando você chega numa cidade pequena, né, Alexandre, né, Aline? Você vê aquelas sorveterias antigas, com aqueles quadros de sorvete pregados na parede, do milkshake feito há 30 anos atrás, uma banana split 30 anos, não muda, até a ordem dos sabores ali no freezer é a mesma, é aquela né? coisa Então, assim, estática, aí você né? vai pegar um açaí estática, aí você vai pegar lá o cardápio, eu sei porque em Andara foi assim, tem 6 opções de complemento de açaí, já são poucas. Aí fala assim, eu quero então cereja. Aí a moça fala, não, cereja acabou. Aí, acabou. Não, então me traz Nutella. Aí ela grita, mas Nutella tem? A outra fala, não, Nutella não tem. Nutella acabou também. Então é uma coisa assim, surreal que acontece em cidade pequena, que ainda acontece muito, né? E aí não é uma crítica, tá? É só uma constatação, né? Às vezes o empreendedor, ele não tem essa percepção, ou às vezes ele não está acompanhando o negócio. Enfim, eu não estou lá dentro para saber o que aconteceu. Mas é fato que isso aconteceu comigo, né? E por que não olhar com esse público, olhar para esse público diferente, né? Por que não olhar com um pouco mais de carinho? Eles estão dispostos a pagar um pouco mais, eles estão dispostos a consumir o seu produto sem ter que sair e ir para um grande centro, né? E aí o nosso grande aprendizado foi esse, olhar de maneira menos preconceituosa, né? Abrir um pouco a nossa mente, tirar os nossos pré-conceitos, né? E aí olhar com um olhar diferenciado, que foi o que a gente fez para Andeara. Na verdade, em Andeara, a gente foi fazer uma ação simplesmente para poder fazer com que os nossos complementos saíssem, né, para acabar com o complemento, enfim, finalizar a loja.
e liquidar a loja, nasceu um outro negócio daí. Então, as oportunidades, e aí mais um aprendizado, né, que eu deixo para o pessoal, eles aparecem, às vezes, de onde você menos espera, né? Basta você olhar com um pouco mais de carinho, né? Um pouco mais de atenção e se despir mesmo desses preconceitos mesmo, né? Para que você possa encontrar as oportunidades. A gente encontrou uma oportunidade que, às vezes, a gente poderia nunca ter encontrado, né? Jamais ser encontrado. Então, nessas situações, né? E aí eu sempre falei para você, Alexandre, falo para ele direto, sempre que a gente pode conversar, a gente vê os grandes empreendedores falando, né? Não, ó, é na dificuldade que surgem as oportunidades. Aí você fala, não, isso é balela, isso aí não existe, isso aí é o cara que está falando aí para poder motivar a gente. Não, eu sou prova viva de que é na dificuldade que surgiu uma oportunidade para a gente, né? Então, a pandemia levou a gente a gente fala que a gente estava num nível, a gente não caiu a zero, a gente caiu abaixo de zero, né? Porque a gente não, no zero é quando você não tem nada, a gente não tinha nada, ainda tinha dívidas para pagar de todo o investimento que foi feito, né? E a loja em Andera pagou todas as dívidas dela em Rio Preto, uma coisa surreal. Ela faturou para se manter, para pagar todo mundo, e ainda para pagar as dívidas que a gente tinha ainda em São José do Rio Preto. Então, às vezes a gente acha que é o fim, às vezes a gente acha que não tem solução. Às vezes a gente acha, nossa, a minha solução vai ser fechar. Às vezes a solução está do seu lado, né? Uhum. Então, a gente tem essa ideia de franquear, de franquias, micro franquias, nano franquias, eu não sei qual é a definição, voltada para esse público de cidades menores. São públicos, são pessoas esquecidas, entre aspas, pelas grandes empresas. Por exemplo, você não vai ter uma Açaí Concept, por exemplo, né? Numa cidade pequena, não vai. Então não vai haver uma saída da praia, enfim, essas grandes marcas, uma cidade pequena. Por quê? Porque é um modelo de negócios dele, né? A questão do investimento alto, né? Inicial, eles não querem, né? E é um modelo de negócios. O nosso, de repente, seria atuar onde eles não querem atuar, né? Uhum. Atender quem eles não querem atender, né? Então, sempre tem uma oportunidade escondida, né? Ali, né? Que você não tá conseguindo ver. Então, eu sou realmente a prova disso, né? E aí eu falo isso com toda a humildade do mundo, tá? Não estou querendo dizer, o Matheus sabe mais que, né? Não, não é isso. Eu estou contando o que realmente aconteceu, né? E eu sou, né? Prova de que a dificuldade, né? Ela, ao mesmo tempo que ela derrubou a gente, ao mesmo tempo que ela acabou com as nossas perspectivas, ela, por outro lado, ela abriu uma portinha aqui, uma janelinha, olha isso com mais carinho, né? E aí foi o que a gente fez, a gente olhou com mais carinho. E depois de tudo, com muito trabalho, né? Nada disso do que eu estou falando, né? Foi fácil, exige muito trabalho, exige muito empenho, exige muita concentração, exige tudo isso que o empreendedor está cansado de saber, né? Eu não estou aqui para falar, para dar aula de empreendedorismo, porque todo mundo aqui sabe o que é ser empreendedor, todo mundo sabe as dores e as delícias de ser empreendedor no Brasil, né? Então não é a minha intenção falar sobre isso. Todo mundo sabe o que tem que ser feito. Tudo isso tem que ser feito mesmo, né? Vai trabalhar fora do horário, vai comer atendendo o telefone, tudo isso que está todo mundo cansado de saber a vida do empreendedor. Mas, às vezes, nessa loucura do dia a dia, a gente não consegue enxergar as oportunidades que, às vezes, se mostram para a gente de maneira muito clara. E aí, por mais que seja claro, você não consegue enxergar, né? Então, o que o Alexandre falou é muito legal, né? Tirar se despir dessa roupa do preconceito, olhar tudo que você pode olhar, né? O seu negócio, o seu público. De repente, né, você está num momento muito difícil, né? Pensando, sei lá, não vai dar certo, não vou conseguir. Pensa. De repente, chama outra pessoa com uma visão de fora, que não tem os seus vícios, né? Que não tenha o seu ponto de vista para conversar, para bater um papo. E isso, meu irmão, a gente se complementa muito. Ele tem uma visão mais de números, né? Ele é uma pessoa mais de exatas, mais técnica. Eu já sou uma questão mais de humanas. A formação, né, nossa é complementar, né? Converse com outras pessoas, busquem, né, o Sebrae, outras instituições, né? Eu acho que nós ainda temos empreendedores ainda que são muito reticentes, né? Essa questão da qualificação, a questão das consultorias, né? De ações, de programas como, por exemplo, o Ali, mas sempre tem uma possibilidade, sempre há uma solução
né? Sempre dá para começar de novo, sempre dá para recomeçar, né? E eu acho que isso é o principal, eu posso falar para vocês com toda a humildade, né? Sempre é possível recomeçar, né? A gente sempre tem uma outra chance e a vida é assim, né? Ao mesmo tempo que ela te tira algumas oportunidades, ela te dá outras. Basta você conseguir enxergar, basta você conseguir vê-las, né? E trabalhar da melhor forma possível essas oportunidades. Então, eu acho assim, primeiro de tudo, né? Não desistam, né? As dificuldades elas virão. Eu estou falando assim, eu estou falando das dificuldades que eu tive até agora. Outras virão, né? Quando a gente, né, se tudo der certo, franquear, teremos outros problemas, problemas novos, problemas maiores. Isso faz parte, né? Então, acho que desistir é uma palavra que a gente não pode colocar no nosso vocabulário, né? Sempre é possível, sempre há uma possibilidade, sempre há uma chance, sempre há uma renovação. Então, a gente se renovou, a gente mudou o nosso perfil, a gente deu um cavalo de pau, digamos assim, no nosso planejamento, no nosso plano de negócios, né? Muito em função da Aline, eu cheguei para a Aline e falei, Aline, a gente vai fechar, a gente continua com o Ali ou termina, ou para? Falei, não, vamos continuar, vamos focar agora no seu, né, no delivery e tal. Então, a Aline foi uma grande incentivadora nossa para continuar o programa, né? Então, o meu agradecimento também aqui, publicamente, à Aline, como eu já fiz várias vezes para ela, então faço novamente. E é isso, eu acho que um pouquinho, eu pude contar um pouquinho, né? Eu fico me policiando, porque quando eu falo desse assunto, eu acabo, né, falando bastante, emendo um assunto no outro, e a conversa vai esticando, vai esticando, vai Inspirador, esticando, Matheus. daqui a pouco nós estamos com 2 horas, e enfim. Então, Não, espero que eu possa ter levado um pouquinho aí de inspiração para vocês, né? com certeza. Para Estamos quem está Com dentro do assistindo, tempo. quem certeza. vai assistir também depois que foi gravado, né? E essa mensagem eu quero deixar para todos vocês, né? Sempre é possível, né, recomeçar, né? Então sempre há uma oportunidade. Sim, com E certeza. até aproveitando essa deixa, né, a gente falou, foi uma coisa que foi muito dita ao longo aqui do nosso bate-papo do recomeço, né, dessa possibilidade de você se reinventar, de adotar uma nova perspectiva, de recomeçar. E logo no começo da conversa, né, a Denise e a Rita não tinham entrado ainda, mas logo no começo da conversa, uma das primeiras coisas que você falou é que você já teve outros empreendimentos antes da Ideal Açaí, né? Se eu não me engano, 2 empreendimentos que acabaram por algum motivo ou outro não dando certo, né? E eu queria te perguntar Sim, quais foram esses empreendimentos, né? E mesmo não sim. tendo dado certo, não tendo ido adiante esses empreendimentos, o que você levou de lição ou de aprendizado, de base, para que você pudesse aplicar, por exemplo, na Ideal Açaí? Né? Às vezes, alguma observação, alguma prática que você falou, poxa, talvez eu deveria ter feito isso de uma outra maneira, vou aplicar aqui na Ideal Açaí de uma outra forma. Né? Quais foram os acertos e os erros e os sucessos e aprendizados desses empreendimentos anteriores? Boa, Lê. Eu tive, logo com 17 anos, eu tive fui sócio numa escola de informática, na época lá em Andeara, né? Ainda estava bem no auge dessa questão de cursos de informática e tal. E também, posteriormente, eu fui sócio numa empresa de preparação para concursos públicos e vestibular, né? Era uma escola que prestava esse tipo de serviço. No primeiro empreendimento, né, quando eu fui sócio dessa escola de informática, eu tinha apenas 17 anos, né? Então, Novinho. o meu grande erro foi Era um garoto, não né? ter... muito novo, muito jovem. Então, eu não analisei mercado, eu não analisei a situação da empresa, porque a empresa já existia, então eu não comecei do zero, então eu não sabia a questão de dívidas, eu não procurei descobrir qual que era o posicionamento da loja, então eu não sabia qual que era o público dela, né? E aí foi na confiança. E aí eu confiei no outro sócio, né? Não foi legal. Como no segundo empreendimento, que foi essa escola de preparação, né, para concurso público e pré-vestibular, mesma coisa, não analisei os dados da empresa, né? E aí é uma coisa muito importante, tá? Por mais que a gente fale, você tem que ter, né, algumas competências fundamentais, né? Você precisa ser resiliente, você precisa
ser persistente, mas a gente não pode deixar também de analisar os números, né? Os números de qualquer coisa que você for fazer, né? Se você for entrar num negócio novo, analisar os números, analisar fluxo de caixa, analisar receita, analisar projeção de faturamento, despesa, tudo isso tem que ser analisado. E eu não analisei nem na primeira nem na segunda, né? Então, assim, foi muito na confiança, foi muito no feeling, né? E aí, muitas vezes, o feeling sozinho não ajuda. É claro, você tem que ter essa coisa, né, com você, mas não pode, em hipótese alguma, deixar de fazer essa parte que muitas vezes é chata, eu particularmente não gosto de fazer, né? É uma coisa burocrática, e é por isso que o meu irmão faz, né? Faz muito Sócio bem, de complementar, né? analisar números, de planilhar, são complementos. Eu não gosto disso. Tanto é que, assim, ele que faz os pagamentos, ele que faz as transferências, ele que faz o recebimento, ele que faz fluxo de caixa, ele só me passa os dados, né? Ele me passa os dados. E porque é uma coisa que eu não gosto de fazer, mas é importante fazer, Mas né? é feito, Então, né? para que não fique para que não fique nenhuma dúvida, não, tem que ter essas qualidades, né? Tem que ter, mas também a gente não pode deixar de ser metódico às vezes, né? De conferir números, de se debruçar, porque às vezes os números estão ali falando para a gente alguma coisa, a gente não quer escutar, a gente ignora os números, né? Eu não sou de números, eu sou de humanas, eu estou terminando minha segunda graduação agora em administração pública, né? Então, assim, não é uma coisa que eu faço, se precisar, porque eu sei que é importante, né? Mas eu não gosto. Mas alguém, se você é sozinho, você vai ter que acabar fazendo. Se você tem um sócio, muito importante que você defina tarefas, o que cada um vai fazer, né? Olha, você vai ficar com essa parte, você vai ficar com essa parte. E quando nos meus 2 empreendimentos eu não fiz nada disso. Foi tudo muito no impulso, muito na confiança das pessoas, né? E aí depois, quando eu fui analisar os números com mais frieza, eu vi que não era nada aquilo que tinha sido me vendido, né? Então, o que eu levo de aprendizado é esse cuidado, né? Você precisa ter, né, essa determinação, você precisa ter esse encanto, né? Mas, às vezes, você precisa dar uma recuada, às vezes você precisa colocar os pés no chão e analisar números. Às vezes, o número te diz o que está acontecendo de errado, né? Às vezes você fala, poxa, mas o que está acontecendo? Eu estou vendendo tanto, mas estou tendo prejuízo. Aí você vai analisar que a tua precificação está errada. Quanto mais você vende, mais prejuízo você tem. O número está te falando ali, né, o que está acontecendo naquele caso. Então isso é muito importante, né? As finanças da empresa, essa parte mais burocrática, né, tem que ser levada com atenção, sim, né? Assim como todas as demais. São partes complementares. A empresa é feita de partes, né? Um empreendimento ele é feito de partes, né? Então esse foi o meu maior aprendizado. Olha, tudo que eu for fazer agora, eu vou fazer uma análise ampla, nada superficial, nada, vamos fazer, não, vamos tentar, vamos analisar todos os fatores, mercado, posicionamento, faturamento se a empresa já existir, enfim, todos os dados disponíveis e mais alguns, se possível, você precisa, e ainda fazendo tudo isso, sempre há o risco, né? Se não fizer, o risco sobe exponencialmente, né? Então, esse foi o meu maior aprendizado e meu maior erro, viu, Alexandre? Não ter levado isso em consideração. Achar Obrigada. que, né, eu acho, é o tal do achismo, né? Eu acho que vai dar certo. Não deu. Obrigada por compartilhar, Matheus. E aí, resumindo, né, para a gente fechar com chave de ouro, a gente falou nessa conversa tão rica sobre os pilares da cultura inovadora para qualquer empresa, que é o mindset que as startups têm e uma empresa inovadora, seja ela o porte que for, né? Então, você comentou, são vários pilares, né? Mas dentre eles a gente tem liderança. Você falou sobre a importância do líder estar com a visão estratégica, né? E enxergando, ele entender o operacional, ele ficar na mão na massa no tempo que é necessário para poder estruturar os processos, ver, né, otimizar todos eles, mas manter a cabeça e o olhar no estratégico. Você falou sobre isso. Então, é um dos pilares da cultura da inovação. Pessoas, como que você dá espaço para as pessoas trazerem ideias, estimula, valoriza, honra a vida delas e como retribuição eles estão assim pensando o tempo todo em como inovar junto com você na Ideal Açaí, né, junto com o Bruno. E aí também Sim, me lembra sim. dentro disso como que uma vez eu vi um cardápio que vocês colocaram lá todos os
produtos que tinham, e quem estava usando a camiseta da Ideal Açaí, quem estava promovendo o produto, eram os próprios colaboradores. Mais uma prova do quanto tem esse pilar, né, da cultura inovadora tão bem fundamentada, assim, sempre trazendo eles para um protagonismo, uma ação mais proativa do que passiva. O ambiente, né, um ambiente favorável para que eles possam se abrir, compartilhar, sempre com respeito, claro, mas esse ambiente fluido, leve, né, para poder acontecer a inovação, processos bem definidos, não importa o tamanho que vocês estiveram, uma hora maior, outra hora um pouquinho menor, mas sempre teve processo, né, para poder falar, não, é amanhã que eu quero escalar, eu quero virar franquia, eu vou escalar de uma forma digital, não importa, mas os processos estão bem definidos, mapeados, né, tanto da parte da porta para dentro quanto da porta para fora na jornada do cliente, e resultados, né, resultados também mensuráveis, tudo com indicadores que você comentou com a gente. E aí, para fechar, fala um pouquinho do propósito. Durante essa história tão incrível, o propósito mudou, ele ampliou. Qual que é o propósito hoje da Ideal Açaí? Olha, a gente, assim, de tudo que aconteceu, né, desses 1 ano e 8 meses, assim, né, foram, acho que esses meses foram os mais intensos na minha vida, né, em 34 anos de vida que eu tenho aqui, né, assim, o propósito, ele, de uma certa forma, ele continua, né, nós temos aquele propósito de ser uma empresa, né, sustentável, ser uma empresa que leva até os clientes o melhor que ela pode oferecer, e isso eu sempre falo para a minha equipe, né? Faça o melhor que você puder na condição que você tem naquele momento, né? Independente se a condição seja diversa ou não, mas faça o melhor que você possa, né? Que você puder ali, para levar para o cliente o que for, o que de melhor a gente puder oferecer para ele, né? E a gente gostaria de ser reconhecido por isso, né? E a gente já está começando a ser reconhecido por isso, né? Olha, o açaí de vocês é muito bom, a gente recebe muito feedback positivo, né, de que a gente o cuidado que nós temos, as pessoas falam isso, nossa, mas vocês têm um cuidado para montar a barca, vocês têm um cuidado para montar o copo, vocês têm um cuidado na entrega, vocês têm um cuidado com a gente, e essa é a palavra, é o cuidado, né? Então, o nosso propósito claro, ser uma empresa sustentável, escalável, que nós já conversamos aqui, né? E para que a gente possa oferecer a melhor percepção para o cliente, né? A melhor, o que a gente puder de oferecer de melhor para ele no nosso segmento, que estiver ao nosso alcance, eu acho que esse é o nosso objetivo, trabalhar para que o cliente seja a nossa propaganda, né? Que ele propague a nossa marca. Isso não tem preço, né? De forma a gente natural, vê né? clientes propaganda essa propaganda orgânica, né, natural que eles fazem entre eles, isso não tem preço, né? Então a gente quer chegar nesse nível, né, né, ser reconhecido como sinônimo de qualidade, como sinônimo de empresa que respeita o cliente, de empresa que mais do que respeita, né, se preocupa com o cliente, né? E Ama isso tem que ser na verdadeiramente. prática. Não adianta falar sim, quantas vezes a gente teve algum erro no domingo, na segunda-feira eu, pessoalmente, peguei o telefone, mandei um WhatsApp para a pessoa que a gente errou, pedindo desculpas e falando, não, você agora tem um açaí com a gente gratuito lá, você pode pegar um outro milkshake. E as pessoas ficam maravilhadas, né? Poxa vida, mas você entra em contato, aconteceu, não tem problema. Eu falo, não, eu sei que aconteceu, mas não era para ter acontecido. Então, fica as nossas desculpas aqui, eu sou, né, o sócio entrando em contato com você para mostrar o quanto você é importante para a gente. E isso não pode ficar no discurso, né? O meu cliente é importante, mas na prática ele é mesmo, você faz ele se sentir importante, né? E eu faço o possível, né? Não ligo para o cliente, olha, desculpa, aconteceu a gente acontece uma operação, algum erro, né? No outro dia ligo, a gente conversa, o cliente fica extremamente satisfeito. E aí ele fala, poxa, não era por causa do problema que aconteceu ontem que eu ia deixar de comprar da sua loja. E agora menos ainda, né? Pelo cuidado que você teve comigo, né? Então, assim, a gente quer ser reconhecido, o nosso propósito é esse, é ser reconhecido como uma empresa que respeita, se preocupa com o cliente e se preocupa na prática mesmo, né? Isso não pode ser um discurso vazio que você coloca aí para os seus colaboradores e vira as costas e faz totalmente o contrário. A questão da liderança por exemplos, né? Não por palavras. Então, esse é o nosso propósito, ser uma empresa sustentável, ser reconhecida como uma empresa que respeita, que gosta do seu cliente, né?
e sustentável, evidentemente, né? Nenhuma empresa vai ser aberta para dar prejuízo, né? Mas mais do que isso, né? Eu falo que o dinheiro, e é uma outra questão que as pessoas falam que é clichê, e não é. A questão, o dinheiro é consequência. Isso aí é balela para quem ganha muito, para quem não precisa de dinheiro. Eu já escutei muitas pessoas falando isso. Isso aí é balela, né? O cara falou isso porque ele ganha muito, ele não precisa de dinheiro. Eu não ganho muito, né? Eu não sou um ricaço e posso falar isso. E eu também acho isso. Eu também acho que o dinheiro é consequência, né? Tanto é que muito tempo eu não tirava o Prolabore da loja, porque para mim não era aquilo, não era importante, né? Chegou um ponto que a loja ela começou a ser sustentável, né? Ela começou a gerar, né, Prolabore, e aí eu e meu irmão, a gente falou, vamos tirar alguma coisinha e tal, mas para mim isso não era importante. E eu fiquei sem e ficava. Mais uma vez, claro, o Prolabore é importante, é o seu reconhecimento, né? Quem puder tirar Importante. Prolabore, é importante que retire, tá? É importante. Só ia falar, importante um parênteses é que o Matheus a vida toda conciliou a É empresa importante, com tá? a Então, às vezes, carreira de funcionário público, né? Nem todo mundo, às vezes, consegue ficar sem Prolabore, mas se puder definir certinho, isso, previamente, aí tudo corre bem. isso, é. Então é uma questão minha. Eu não tenho, não. Claro, eu falar que eu não gosto de dinheiro, claro que eu gosto, mas não era o primordial. Mas se você puder e precisar, claro que você tem que tirar. É o reconhecimento pelo seu esforço, né? Mas é uma forma de falar que eu fazia e farei, né? Por prazer mesmo, né? E essa questão de ser funcionário público e empreendedor, né? Eu tinha um grande amigo, tenho um grande amigo que é o Luiz, que também foi nosso consultor um tempo e trabalhou no Sebrae, e trabalhou com a gente um bom tempo. Ele que foi o pai do porcionamento, né? Da loja, ele que porcionou, né? Os complementos em saquinhos ou em pequenas porções. Ele falava assim: nossa, mas você serve a dois deuses. Mas como assim, Luiz? Você serve ao Deus privado e ao Deus público, né? Porque eu sou funcionário público e também sou empreendedor. E ele brincava, mas como que você consegue isso? Eu falei, a gente dá um jeito, né? A gente consegue. Mas ele brincava, você serve a dois deuses, mas se você faz no que você gosta, acho que sempre é Provou possível, que é né? possível, Conciliar, né? é sempre possível Muito O bom. conciliar assim. engraçado é que se você comparar a esfera pública com a esfera privada, parece que é incompatível, né? Porque a gente sempre associa a esfera pública a algo burocrático, né, estático, que não tem inovação, Ineficiente. né? Na verdade, né, não precisaria ser assim, né? Exatamente. Que legal. Mudou-se muito, né? O Correio agora ele vai ter um departamento só de inovação, né? A gente brinca que nós somos dos empregados dos Correios, nós somos os mais parecidos com a iniciativa privada, porque nós somos a área comercial, então a gente conversa com o cliente, com a empresa, né? Então nós somos o que veste a roupa de empresa privada mesmo, embora a gente seja funcionário público, empregado público. Mas assim, isso está mudando, tá? Está mudando. O serviço público ele entendeu, ainda que tardiamente, né? Que ele precisa inovar processo, ele precisa inovar pessoas. Então, isso, por exemplo, uma das empresas mais inovadoras brasileiras é a Petrobras, que é uma empresa pública, né? Ela Perfeito. vive de inovação, ela vive de tecnologia, né? Então, isso começou a mudar. Ainda que demorou um pouco, né? Mais antes tarde do que nunca, né? Sim, muita coisa boa ainda tem para acontecer. E aí, Denise Muita, e muita. Rita, se vocês tiverem alguma pergunta, não sei se é a Rita que eu estou pensando, está com a câmera fechada, mas se for a do Centro Paula Souza, também está dentro de um contexto público e é extremamente inovadora também. A Denise é a nossa pesquisadora, química, empreendedora. Que prazer ter vocês aqui. Denise é minha companheira de teatro, né? Oi, Denise. Oi, Alexandre. Oi, Aline. Oi, Matheus. Estão me ouvindo? Oi, Estamos. Sim. Ah, tá, legal. A gente fez teatro junto. Tivemos uma aventura no teatro. O Alexandre e a Aline conheço há muitos anos, amiga Que e bom. super mentora, Que bom ter empreendedorismo. você aqui, Denise. É, Tem alguma achei pergunta muito. que você quer fazer? Fica à Eu tenho vontade. uma pergunta para você, Matheus. Achei muito legal. Primeiramente, parabéns aí pela garra, né, de lidar com tudo isso. E que legal ver obrigado. a história de vocês. E eu achei muito legal
vi que você citou várias coisas da hora que eu comecei a ver, que eu perdi um pouquinho, um pedacinho lá no começo, mas de várias coisas que eu estou aprendendo aí no empreendedorismo, que eu já ouvi falar, aplicando, né? E eu ia te perguntar, quando vocês foram um pouco sobre essa questão da gestão do tempo. Fiquei curiosa, assim, né? Como você trabalha nos Correios e também tem, né, montaram o açaí. Como é para vocês a gestão desse tempo? Porque ainda mais nesse começo, nessa época que você falou que vocês ainda tinham muito mão na massa, né? Como que vocês faziam, assim? Se você tem algumas dicas, né? Eu estou numa uma fase de planejamento para empreender. E aí eu me vejo, eu trabalho como professora dando aulas, não é muito tempo de aula, né? Mas eu fico pensando, né? Se eu tiver alguma outra atividade enquanto a coisa está andando, começando, e até quando já está andando, né? Senão, tem impressão, às vezes a pessoa só faz o empreendimento e ela fica todo o tempo consumida. Acho que você teria boas dicas para a gente nessa questão dessa gestão, assim. Eu acho que a gente precisa, né? Desculpa, seu nome, Denise. Denise. Eu acho que a gente precisa definir muito bem as tarefas, né? E quem vai fazer cada tarefa, né? Quando a gente, Denise, desculpa. Quando a gente trouxe a loja para Anhanguera, e ela foi, né? Não sei se você pegou essa parte, a gente começou no fundo da casa da minha mãe, né? Lá era a gente mesmo que fazia. Então, assim, a gente definiu quais eram os papéis. Então, por exemplo, a minha mãe montava o açaí. A minha esposa, na época, né, ela fazia as propagandas, fazia o pedido, eu entregava, né? Então, assim, a gente, de acordo com com a nossa disponibilidade, a gente foi montando o que cada um, a gente pegou e separou as tarefas, e a gente foi montando o que cada um tinha que fazer, né? Claro que isso, no começo, né, a loja ali no fundo da casa da minha mãe, e aí isso a gente conseguia conciliar, porque o começo era, né, os pedidos eram poucos e tudo mais. Só que aí vai chegar um ponto, e a gente espera que chegue em todo mundo, né, que isso cresce, vai crescer, né? E aí você precisa ter pessoas, né? Eu acho que isso é essencial, pessoas, você precisa escolher muito bem as pessoas, e você precisa deixar muito claro quais são as tarefas e quais são as pessoas que vão fazer essas tarefas, né? E delegar. Tá? Porque, assim, eu tinha um estilo de gestão um pouco centralizador. Até mesmo por uma questão de perfeccionismo. Se eu fizer, a falsa sensação de que, se eu fizer, vai sair mais bem feito. É mentira. Às vezes você se sobrecarregava e você podia delegar aquilo para uma outra pessoa, que ia fazer muito mais bem feito do que você. Tá? Então, a depender do teu estágio de negócio, você vai precisar delegar, vai precisar escolher pessoas e vai precisar delegar, tá? Porque Confiar, né? vai chegar um tempo em que você vai ter que sair da operação. Você vai ter que sair da operação porque você vai ter que ter um pensamento estratégico, você vai ter que enxergar daqui de cima. Porque quem está na operação aqui, às vezes com o dia a dia, com a correria, não consegue enxergar algumas questões. E é importante que você saia, fique aqui. Só vendo o seu negócio de maneira sistêmica, para que você possa enxergar alguns pontos, alguns gargalos, melhorias, oportunidades, que se você estiver aqui no meio, você não vai conseguir enxergar. Então, para mim foi importante participar da operação, porque eu consegui ver o que podia corrigir, o que podia melhorar, o que estava dando certo, o que não estava dando certo. Eu vi, porque eu participei. Feito isso, corrigido isso, eu já não posso mais ficar ali, porque eu tenho que estar aqui, eu preciso ver o que está acontecendo. Então, o que eu fiz? Escolhi pessoas e deleguei funções. Isso é fácil? Não, você tem que escolher as pessoas certas, você tem que saber delegar, a pessoa tem que entender por que você está delegando aquela função para ela, mas é essencial. Ninguém sobrevive sozinho. Ainda mais quando o seu negócio começa a pegar proporções maiores. Então, no começo, nós mesmos da família dividimos quem ia fazer o quê, né? E depois que a gente cresceu, que nós temos funcionários, no começo é só a família. Depois que a gente começou a ter funcionários, a gente pegou e dividiu novamente as tarefas. Isso ficou muito bem definido, muito bem claro, e deleguei, né? Então, claro, eu continuo acompanhando, é claro que eu continuo vendo indicadores, eu tenho o sistema que a gente utiliza na loja, eu tenho no meu celular, então eu consigo ver em tempo real as vendas. Se eu quiser fazer alguma operação, né, alguma ação rápida, eu consigo fazer, porque os números são reais. Então, isso eu continuo observando, né? Mas o resto, que não faz parte do core business, né, eu deleguei. Então, a operação eu deleguei toda. A operação da loja, foi o que eu falei, a loja ela consegue ir sem mim,
tá? Porque a operação foi toda Legal. delegada. E que sistema você Muito usa, legal. Matheus? Você pode compartilhar? De repente, para o pessoal, vale também dar uma pesquisa. Eu acho que é Gran Money, se eu não me engano. Eu posso depois passar para você, porque quem escolheu foi meu irmão. Uhum, Ele que mexe com o sistema. Eu acho que é legal, Gran Money, eu acho. Mas eu te mando o nome depois. legal. Ah, Obrigada. legal. E acho que a Muito Rita ia obrigada, viu? comentar Legal. uma coisa. Fica à vontade, Rita, também, para a gente poder realizar. Não sei se ela ia perguntar alguma coisa, que o microfone está aberto. Mas, bom, gente, que incrível. Sem palavras, não é? Que delícia. Dá para ficar aqui muito mais tempo. Quanta coisa para aprender, Matheus. Você é um exemplo de líder Ah, se eu for servidor. falar aqui, Aline, eu fico até meia-noite. E a gente Se eu fica for falar, ouvindo fica até até meia-noite. meia-noite, Então, tranquilamente. Não, uma trajetória bom. riquíssima, riquíssima. Tá Sim, de parabéns mesmo, Matheus. sim, que venham muito mais Porque, assim, frutos. e quando a gente fala, não é para a gente falar, não, a pessoa está se sentindo, não é. É um orgulho mesmo natural de você ter enfrentado tudo isso, Uhum, né? E caído muitas vezes, e esbarrado em muitas situações, e ter conseguindo até aqui vencer, né? Então, a gente tem que sentir orgulho mesmo. E isso não se claro. associa com, com arrogância, não é nada disso. É orgulho que você tem que ter da sua atividade, de você ter conseguido. E aí é uma coisa assim, né? É orgulho você ter conseguido tocar uma loja de uma pessoa, uma loja de 100, uma loja de 1.000, uma loja de 1 milhão, enfim. Independente do tamanho, né? A gente tem que ter orgulho do que a gente está fazendo, do que a gente está conseguindo fazer, né? Do valor que a gente está conseguindo gerar, né? A gente, por exemplo, eu diretamente contribuo, né, para o sustento de 3 famílias, indiretamente para mais 2, né? Sem contar fornecedores, sem contar uma série de outros prestadores de serviço que prestam serviço para a gente. E isso, para mim, é muito importante. A gente sempre colocou na nossa a gente não tem valor, tá? Isso é uma falha, mas eu vou colocar ainda os valores, visão e missão, né? Mas a Sim. questão do funcionário, isso é um valor inegociável, né? Eles Uhum, têm que receber o que foi acordado, o prazo acordado, porque eles têm família, né? E a uhum, gente fica muito feliz de poder ajudar nesse momento tão difícil pelo que o país está passando, a gente conseguir ajudar um pouquinho que seja, né? Fazer um pedacinho só, mas a gente conseguir ajudar de alguma forma, né? Ajudar famílias e a gente faz algumas outras ações sociais que também não é o caso, mas de alguma forma ajudar um pouquinho, com né? certeza. Então essa questão social, e eu acho que isso também tem que ser um pilar da empresa. Toda empresa ela busca lucro, toda empresa ela busca reconhecimento, mas ela tem também ter a parte social dela, né? Um pouquinho que ela puder fazer, que ela puder ajudar, enfim, alguma questão social, eu acho que é de extrema importância, né? Porque no fim de tudo aqui nós estamos aqui para nos ajudarmos, né? Então, eu acho que isso também eu acabei não citando na nossa conversa, mas a parte social também é fundamental. Obrigada, Matheus. E é por tudo isso que você é uma estrela do nosso Brasil. E estreando não poderia ser de melhor Obrigado, Aline. forma, né? Você tem resplandecido e permitido que outras pessoas também brilhem através da sua vida, do seu propósito, do impacto social e em todos os outros sentidos. E obrigada, muito obrigada por ter aberto o coração, ter Eu que compartilhado agradeço. tantas dicas. A gente foi até anotando aqui muita coisa rica. E aí depois tenho certeza que você vai ser abordado por vários empresários da rede que têm a felicidade também de conviver com você. Sinta o nosso abraço e realmente, assim, gratidão por esse tempo juntos. Eu que agradeço, Aline, Alexandre, o pessoal que assistiu, né, e que ainda vai assistir. Foi um prazer novamente. Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas é realmente que eu estou sentindo uma honra, né? Quando eu viajei, eu falei, nossa, não vai dar tempo de chegar. Eu preciso chegar para falar com a Aline, com o pessoal. É um compromisso que eu assumi de coração mesmo, né? E eu precisava chegar aqui. Meu celular descarregou. Eu tô fazendo aqui com o celular carregando porque ele descarregou. Eu falei, não vai ter, nada vai atrapalhar. Perseverança Vai ter, empreendedora eu em vou tudo. fazer. Sim, falei, não, eu vou dar um jeito. Esqueci o suporte do celular. Falei, não, eu vou colocar numa caixinha aqui, a gente vai dar jeito. Mas eu preciso falar porque é uma honra para mim, né, ter sido convidado, ter sido o primeiro convidado, ter sido lembrado. A Aline sempre lembra de mim, eu tenho um carinho muito grande por ela, ainda que agora seja longe, né, Aline?
Eu tô aqui com água na boca, agora, eu tô aqui na mas, Bolívia falando quando que eu vou poder provar de novo ideal açaí. Então, Mas, nossa, eu tenho um carinho gente, muito grande por ela, agradeço. E assim, como eu sou professor de formação, né, de origem, assim, eu aprendo muito mais falando assim para vocês. Vocês acham que vocês aprenderam comigo? Na verdade, eu aprendo muito mais com vocês, né? Então, sempre tem alguma coisa nova. As colocações que vocês fazem são super. Eu tenho aqui a canetinha, eu sempre anoto tudo aqui. Então, pode ter certeza que eu aprendo muito mais com vocês. A satisfação que eu tenho de estar aqui, é a satisfação que eu tenho de estar na minha empresa, de fazer as coisas que eu gosto. E agradeço mesmo imensamente. O que eu puder contribuir, o que eu puder ajudar, estou à disposição, né, se alguém quiser perguntar. Como eu falei, né, eu não quero ser maior do que ninguém, eu tenho pouquinho de experiência, mas esse pouquinho que eu puder contribuir, contribuo de bom coração. muito obrigada, Matheus. Um abraço, gente. Obrigada, Lê, também, Um Rita, abraço. Denise. Foi incrível. Muito, muito Gente, bom. obrigado. Abração, gente. Um abração, Um abraço, gente. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço, Obrigada. Alexandre. Muito Tchau, legal, tchau. Bom, muito tchau, bom. tchau. Tchau, tchau.